Olá, meus amigos investidores. Hoje vamos entrar no Fiagro BBGO11. Tem muita coisa aí para a gente ver. A atualização, o fundo acabou de bater sua mínima histórica. A gente vai entender como é que está a situação, as expectativas futuras, questão de rendimento, deu uma queda nos rendimentos. Tem muita coisa para a gente ver, tá? Muita gente acaba se perguntando se vale a pena ou não. É um fundo, é um Fiagro de um risco diferenciado em relação a outros fundos. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, sobre a questão de taxa média em relação a outros fundos. Tem muita coisa. Enfim, já estamos aqui com o relatório. Ele vai falar que investe em ativos aí de CRAs, LCAs, CRIs e debêntures. O objetivo principal do fundo é superar o CDI. Era até interessante que nesse benchmark aqui ele colocasse CDI mais quanto? CDI mais 1, CDI mais 2, quanto ele quer superar. Até porque a taxa de performance está aqui tá como CDI mais 1, o que exceder isso aí 10% é de taxa de performance, né? Até porque CDI por CDI, né? Se você pegar um investimento ali, a renda de CDI tem até uns montes de bancos aí pagando 100% do CDI, cento e tantos por cento do CDI, e com um risco bem diferente, um risco bem abaixo do que é aqui na renda variável, que tem a questão do risco, como a gente vê, né? Inclusive, falar em risco, né? Fiagro, vocês já veem como é que tá aí nos últimos meses, as últimas semanas, tudo ladeira abaixo, né? Muita operação apresentando problema, taxas bem altas, operações apresentando inadimplência. Enfim, vamos continuar. Número de cotistas aí por volta de 12.633 cotistas, patrimônio chegando a quase 392 milhões. Patrimônio relativamente pequeno, taxa de administração de 0,85 e taxa de performance 10% sobre o QCD e CDI mais 1. Essa questão do patrimônio líquido ser pequeno não, isso aí a gente comparar com fundos de papéis seria, então, patrimônio relativamente pequeno, né? Mas o segmento do Fiagro é um segmento relativamente novo, né? Então, muitos fundos aí têm patrimônio pequeno, né? Fundo aí chegando a patrimônio menos de 100 milhões de reais aí. A gente tem vários, né? Mas, enfim. Resultado de maio, 71 centavos distribuído por cota, deu a queda no rendimento. O rendimento aí, o yield ficou para 0,83. Muita gente começou a vender as cotas e nesse momento aí ele está sendo negociado a R$ 83,20, né? O patrimonial ali vai dar 98. O P sobre VP indica aí 15% de deságio. Temos aqui, inclusive, o número de cotas lá no relatório vai estar mais atualizado. Mas cota de mercado deu uma mergulhada forte. A gente pega aqui até o histórico. Ela não vai ser a mínima de todo o período, porque ali entre 2022, finalzinho de 2022 e meio do ano 2023, ela caiu mais. Mas nas últimas 52 semanas é a mínima 83,20, né? Muita gente acaba se perguntando se viram uma oportunidade ou um risco muito grande. Mas enfim, vamos ver aqui o que é que dá para a gente extrair do relatório. Vai falar aí sobre muita volatilidade, né? A questão é até ele coloca aí como devido à questão da curva de juros futuros, né? A NTN-B está alcançando valores de aí, patamares mais altos no ano, né? A NTN-B, qual é a relação da NTN-B com a renda variável? Por exemplo, com fundos imobiliários. A NTN-B que a gente usa, por exemplo, a NTN-B de 2035, né? É o principal parâmetro que a gente usa para comparar a questão de rentabilidade. Por exemplo, a NTN-B, a nota do Tesouro Nacional Série B, é um tipo aí de comparativo que tem a segurança da renda fixa, né? Ou seja, é uma coisa muito mais segura, é um investimento muito mais seguro do que a renda variável dos fundos imobiliários, por exemplo. Então, para o fundo imobiliário compensar, ele tem que estar rendendo bem mais do que a NTN-B, né? Logicamente, se você tivesse um investimento na renda variável no fundo imobiliário, que ele está pagando a mesma coisa do NTN-B, não faria sentido você investir no fundo imobiliário se a NTN-B está pagando a mesma coisa e é mais seguro, né? Então, quanto menor essa margem de diferença de lucro do fundo imobiliário para a NTN-B, quanto menor essa margem, então menos atrativa fica o fundo imobiliário e mais atrativo fica a NTN-B, por exemplo, né? Que aí mais gente vai correr pelo que devido ao seu risco ser bem menor. Então, a gente sempre fala, quando tem abertura na NTN-B, na curva de juros futuros, espreme um pouco, reduz o spread de lucro das operações aí de fundos imobiliários, por exemplo, né? Se reduz o lucro ali, fica menos atrativo, né? E aí você vê cotas despencando. Claro, tem muitos outros fatores, né? Mas esse é um dos principais, a questão aí do comparativo com o NTN-B. Iniciamos a análise de um ativo de nutrição vegetal e animal, né? No caso de micronutrientes, é uma operação de CDI mais 4,25, já está no radar do fundo e ela tem uma remuneração e subordinação adequada ao risco do fundo. Além disso, um excelente histórico de pulverização e adimplência de seus papéis. À frente, ele também está analisando uma companhia agora de fertilizantes, inclusive ela é uma das 5 maiores do país, e desse modo, né, ele está focado em transações de menor risco, né? Um fundo, é um Fiagro que tem um risco mais baixo, a gente vai ver aí, tem uma taxa mais baixa do que a gente está acostumado a ver em muitos outros Fiagros, ele tem a questão do risco ali mais seguro, apesar de que a gente está vendo a cota dele ter caído bastante, né? E claro,
Questão quando você diminui o risco, você diminui também a rentabilidade. A rentabilidade a gente viu até o último rendimento deu uma queda, tá? A gente vai já entrar nesse detalhe lá na DRE. Tá focado em trações de menor risco ou remuneração maior devido ao porte do emissor com um maior rol de garantias, né? Tem esse, digamos, esse meio termo aí. Pode até pagar mais, mas aí tem que ter uma garantia bem robusta para evitar algum problema, né? Sempre vendo a questão do risco. Enfim, estamos negociando alguns ativos em PCA para reduzir a volatilidade dos resultados do fundo, né? A gente vê bem variável. Apesar da taxa Selic ela não vir caindo forte, né? Já vem seguindo o que está no esperado. Ele vem tendo volatilidade porque o CDI tem a questão da quantidade de dias úteis, né? A questão dos juros ali que vai variando bastante, né? Operações que não pagam mensais, isso dá uma volatilidade, dá uma alternância ali, alguns dividendos bem alternados, às vezes um mês mais alto, um mês mais baixo. Ele está tentando pegar operações atreladas a IPCA para dar uma reduzida na volatilidade desses resultados, né? Que a gente está vendo muitos fundos retratos, grande parte do seu patrimônio em CDI, caindo nos rendimentos e galera tocando o barco, vendendo, e aí ele está tentando meio que compensar um pouco na inflação. Inclusive, ele até tem um percentual interessante da inflação, como veremos à frente. Ele cita aí que está em cima da expertise, né, segurando o fundo aí com base na experiência do Banco do Brasil no agronegócio, né, e continua com uma das carteiras mais high grade do mercado, né, carteiras mais com taxas menos agressivas, carteiras mais robustas. Aqui a gente tem taxas médias, inflação 6,89, ou seja, são operações high grade, né, do IPCA. No CDI 3+37, eu caracterizar ali aqui como um middle risk, tá? Um high grade a middle risk. O percentual aí de alocação é 40% em IPCA e 52% em CDI, além de ter também taxa pré-fixada, né, a taxa aí de 12%, menos de 1% do patrimônio, também tem compromissados de 8%, 7,55%, né? O detalhe aqui é que ele tem um bom percentual em operações atreladas à inflação, diferente de muitos fiagros que a gente vê que é majoritariamente, né? Ele é majoritariamente atrelado à CDI, mas ele tem um percentual não tão grande como a gente vê em muitos fundos, né? Fundo que chega a praticamente 100% de CDI, e quando tem a questão de Selic que vem caindo, né, impacta bastante o fundo. Tabela de sensibilidade está sendo negociada por volta dos 83, dá uma taxa equivalente de incríveis CDI mais 10,38, o que é uma taxa muito alta, né? Isso aqui já tirado os custos, né, já pós-custos. Claro, a cota do fundo mergulhou, né? E aí automaticamente você tem essa alavancada no valor na tabela de sensibilidade. Na composição da carteira, a gente tem aqui operações na questão de percentual. As maiores aí vai estar por volta dos 5% de exposição, 5% a 6% próximo disso, né? Não vai fugir tanto. No caso, a gente tem a Eldorado aqui com 3%, com mais 2 e pouco aqui, vai bater os 6 e pouco por cento de valor patrimonial nessa operação, né? Então, ou seja, é a maior concentração do fundo. As outras aqui é 5,53, 5,26. Enfim, questão de pulverização está bem tranquila, não tem concentração em nenhum dos devedores. Temos aqui um ponto de atenção que ele tem a operação da AgroGalaxy, né? AgroGalaxy aí, em outros relatórios aqui, quem já acompanha o canal, já viu em outros vídeos, que a questão da AgroGalaxy não tinha batido alguns índices de contrato em alguns dos fundos, então fica aquele pontinho de atenção, né? Não é questão de inadimplência, mas aí sempre é um ponto de alerta, né? Para o cotista estar ciente, né? Tem um percentual de 2,47, mas outras 3 operações aí somando vai dar um percentual de 5%, 6% próximo a isso. Ok? Volta aí de 5% de concentração. Outras operações aqui mais não vimos tanto questão de algum problema evidente aí, alguma coisa, algum fato relevante. Aqui a gente tem a questão setorial. O açúcar e etanol é o segundo maior segmento dele, né, 23%. O maior são o segmento de grãos, com 25,59%. Tem outros aí, tá bem diversificado. A gente sempre fica de olho também nessa questão do segmento. A gente, por exemplo, tem alguns fiagros aí que tem uma concentração muito alta, por exemplo, em soja, né, mais da metade do patrimônio em soja. Caso venha ter um problema, aí você tem um percentual ali que fica em atenção, né? Aqui a gente tem questão do patrimonial e alocação. Os CRAs aí representam 92%, 93% de alocação. Na questão dos indexadores, IPCA com 40%, CDI 52%, prefixados menos de 1%. E tem a quantidade dos emissores, né, 38 diferentes emissores para essas operações. No caso aqui a gente vê a questão do patrimônio em relação ao valor do mercado, né, caiu muito. Aqui a gente tem a questão de distribuição de dividendos, né, foi os 71 centavos por cota.
Vamos ver aqui na DRE, ele teve aqui em maio 3,28 milhões em receita, tirando as despesas, ficou um resultado líquido de 2,92 milhões. Ele distribuiu 2,84, né? Distribuiu um pouco menos, guardou um valor aí para, quem sabe, usar nos próximos meses. Então, tem a tendência, a gente já vê aqui a tendência, né? Pegando de dezembro para cá, a redução nos dividendos aí mês a mês, né? A escadinha vem caindo na questão da distribuição. Tem a questão da Selic, que vem reduzindo, né? A inflação também, inclusive, de março, abril, maio, são valores ali relativamente baixo, né, comparado com a média brasileira dos últimos 20, 25 anos, então tem essa tendência de ter essa redução. E até diante disso, tirar a câmera daqui da frente, né, dá para ver agora, até diante disso, vou palpitar que ele entregue valores próximos a esses 70 a 75 centavos para o próximo anúncio, tá? Dentro do que a gente não está tendo tanta variação nesses indexadores. Mais à frente a gente tem a questão dos rendimentos mensais. Temos aí, a gente vê, né, a queda nos rendimentos, né? A gente descartar esse resultado de outubro aqui, que foi um resultado bem atípico, mas se pegar aqui os demais aí vai ser o menor resultado aí nos últimos 12 meses, né? Claro, tirando esse de outubro. O yield também, né, deu uma queda, claro, que é questão do rendimento. E aqui ele vai entrar no comentário macro e a gente já entra nos finais do relatório. Comenta aí se você tem um ativo, não se esquece de se inscrever no canal, participar do grupo Telegram, o link vai estar na descrição e nos vemos no próximo.